Homem suspeito de ameaçar a mulher por ciúme. Atira várias vezes, né, pro alto aí com um revólver no sítio Boa Esperança. Nós começamos mais uma vez o Rotativa no ar, portanto, com notícias envolvendo aí ciúme, homem, mulher, feminicídio, na verdade. Repórter, jornalista Francisco Artem e Suzana Vasconcelos. Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde e boa noite. Boa noite. Uma vez que nós estamos no ar, bom dia pela M970, não, boa tarde pela M970, né? Pela nossa querida Piratininga. E bom dia, boa tarde e boa noite pela Rede Piratininga de Comunicação, porque a qualquer momento podem acessar. Sim. E também pela Conex TV, que também todos os momentos, qualquer momento pode acessar. Pela Conex TV, o Rotativa no ar, o Rotativa na rede, entra no ar às 18 horas. Bom, depois mais essa notícia de feminicídio, né? Mais uma, né? Agora em São João mesmo, já está preso aqui, inclusive, né? Sim. É uma fazenda entre São João e Espírito Santo do Pinhal. Um sítio. Isso. Né? Bom, Beijona, outra notícia que preocupa aqui é a morte por dengue crescendo aqui no sul de Minas, próximo Sim. de nós aqui. 37 mortos já esse ano. Sim. De janeiro até agora. Em sendo a dengue, né, a gente fica preocupado, né? Porque quando se fala em Covid, quando se fala em outras doenças aí, vacinas, isso e aquilo, mas a dengue parece que fica um pouco aí para trás, as pessoas começam a se esquecer, inclusive, né, daquilo que tem que ser feito para conter a doença, né? E aí começa a morrer, esquece. E aí começam a crescer os números, né? E também temos que ficar preocupado, né? Não só com a dengue. Tem outro bichinho aí preocupando muito. O escorpião. Escorpião. O ano passado, essa época, gente, o Rotativa aqui trazia notícias assim gravíssimas de crianças, inclusive, que haviam sido picadas por escorpião, inclusive numa fazenda aqui em São José do Rio Pardo. Um bebê, né, havia sido picado e foi grande a preocupação da família, de todos nós, né? Quando uma criança bem nova, ainda, né, bebê, picada pelo escorpião, realmente se torna perigosa. A picada é perigosa para todo mundo, cada um tem o seu organismo lá, né? E a gente não sabe como que vai se manifestar em relação à picada, ao veneno do escorpião, mas quando se trata de um bebê, é quase certo que ele não vai resistir. E por que nós estamos falando isso, né, Suzana? Porque agora é a época em que o escorpião se prolifera, né? Sim. É a época deles, né? De agosto, né? A partir de agosto. Inclusive, nós temos aqui uma reportagem sobre o escorpião, uma campanha. Opa, que vem sendo feita aí para se alertar a população em relação aos perigos do escorpião. Tá certo. Nós podemos aí colocar daqui a pouquinho nós vamos colocar a nossa campanha aí, né? Tá. E também, olha, Praça do Santo André está abandonada e perigosa. Nós vamos mostrar isso, porque que está perigosa. E abandonada, não se fez nada nessa praça. Nada. Completamente abandonada. Me parece que você já esteve lá uma época. Foi a primeira reportagem que nós fizemos. Né? Ah, sim, eu lembro de você estamos lá. Estamos retornando aí os primeiros de lá para cá. Viemos, foi a primeira reportagem aqui nessa minha nova temporada de jornalista, né? E estamos retornando aí. E de lá para cá? Praça. Nada. Fez nada. Continua. Igual. Continua abandonado, nós vamos ver imagens lá do local, né? E também o dia começou aqui em São João da Boa Vista extremamente nublado. Neblina tomou conta agora, poucos minutos atrás, que está abrindo um pouquinho mais o tempo. Nós fizemos aí temos imagens de São João no início da manhã, realmente não dá para ver nada a cidade. Mas vamos falar desse caso aí de feminicídio aqui em São João. Chegando cada vez mais perto, né, Beijone? Chegando aqui próximo, já está em São João, né? No final da tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar foi chamada aí, né? Ocorrência, violência doméstica, sítio Boa Esperança. Testemunhas afirmaram aí que uma das partes envolvidas estaria na posse de uma arma de fogo. Uma das partes quer dizer o homem, né? Durante o deslocamento aí, os policiais
foram informados que o indivíduo havia efetuado já cerca de 6 disparos de arma de fogo. Chegando ao endereço, os policiais se depararam com o indiciado tentando fugir e de imediato realizaram uma abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Com o apoio aí de outros policiais, foi feito um contato com as partes envolvidas aí, né? Sendo que a vítima, de 43 anos, disse à equipe que o marido, 48 anos, foi buscá-la no trabalho, suspeitando estar sendo traído. Sempre tem, né? Aquele motivo que leva a pessoa simplesmente a pegar uma arma de fogo e dar tiro para tudo quanto é lado, né? 6 disparos na mulher. 6 disparos, porque ele cismou que ela estava envolvida com outro, né? Bom, e tentou agredi-la também, agora né? Vem as diversas versões, né? Um tiro, inclusive, pegou no pé dela, tinha essa Sim. informação. 2 acertaram de raspão no pé e no antebraço, né? E aí, em contato com o autor, ele disse que apenas discutiu com a mulher, mas testemunhas, vizinhos, né, presenciaram aí a agressão à vítima, também com chutes, tal, colocando a arma na cabeça dela, né? E em seguida ela empurrou o marido e ele passou a efetuar os disparos de arma de fogo. Agora todos foram levados até a delegacia e ele ali permaneceu à disposição da justiça. Olha, interessante dizer que ele tinha 58 munições do mesmo calibre do revólver, ou seja, né, as balas desse revólver que o telespectador da Piratininga está vendo aí, um revólver calibre 22. Ainda bem que ele tinha pontaria ruim, né? Porque 6 disparos, sem querer fazer humor negro aqui, né? Com um caso desse, mas 6 disparos e com essa munição que ele tinha, faltou. Ainda bem que a pontaria dele era ruim, mas é lamentável, né? Que a gente continua vendo esses casos de agressão contra a mulher, principalmente. Nesse caso, pior ainda, né? Que com arma de fogo, a própria esposa chega a atirar, né? E, enfim. Lamentável isso. Mais informações, Bejone? Mais informações na área policial. Nós temos aqui uma senhorita foragida da justiça. As rondas ostensivas municipais é parte aí da guarda municipal, né? Fazia patrulhamento aí na zona norte de Mojimirim, quando capturou essa foragida da justiça. Isso aconteceu em plena tarde de ontem. Segundo os guardas civis, por volta das 3h30 à tarde, sol quente, né? Tudo isso aí passando ali pela rua Natal Mestrinel, aliás, bairro Santa Luzia, resolveram entrar em uma área de mata, onde é comum o consumo ali de entorpecentes. Ao entrar, se depararam com vários viciados, flagrados. Você vê, né, rapaz? A gente fala da Cracolândia em São Paulo, né? Plena tarde, sol, o pessoal ali envolvido com as drogas, né? O negócio está se espalhando cada vez mais, né? E quando chega ao que é a Cracolândia hoje, ninguém consegue fazer mais nada. Começa assim, né? Começa assim. São João já tem umas áreas ali que já estão sendo visadas, estão se concentrando. E se não acabar logo, vai dar problema. Você vê que a Cracolândia ninguém consegue resolver aquele problema. Começou por mais que se mude de lugar em São Paulo, realmente está difícil. Sim. Bom, no espaço, vários viciados foram flagrados e na abordagem constataram que uma mulher de 39 anos possuía contra ela mandado de prisão justamente pelo tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara Criminal de Mojimirim. Ela passou pelo exame de corpo de delito e em seguida foi conduzida até a Central de Polícia Judiciária. Então, certo. E aqui em São João eles estão comentando muito que um dos pontos ali é nas proximidades do SIC, na linha férrea, né? Ali na linha férrea, perto na Vila Bancária, Santo André, tem aquele trecho onde inclusive morreu aquele rapaz no domingo, né? Na madrugada do domingo. Foi encontrado morto, morreu no sábado, provável, foi encontrado morto no domingo, que era usuário de droga,
que bebia, que tinha vários problemas e a polícia já deduziu que não foi assassinato, foi, na verdade, foi cortar caminho por ali, acabou tendo uma queda, acabou morrendo. Mas, assim, a presença dele já alerta para isso, os moradores falavam conosco sobre isso, que está muito grande o número de usuários de droga naquele trecho. Se tornou um ponto, né? Um ponto de drogas ali, tá preocupando a vizinhança, né? Tem a segurança da vizinhança. É porque se deixar... Muito lixo. Se deixar... né? Acontece o que aconteceu em São Paulo, tudo tem um começo. Pois é. Né? Tudo tem um começo. Começa assim, meia dúzia, 3. Se não combater, se não for em cima, depois não conserta mais. É o caso de São Paulo, né? Você veja, passa governo, vem prefeito, vem governador, o governador Tarcísio, inclusive, disse que seria uma das primeiras. A primeira coisa que ele queria fazer era acabar com a Cracolândia no centro de São Paulo, e está apanhando muito. Está apanhando muito. Não está conseguindo acabar com a Cracolândia. Então, é tipo de coisa que você não pode deixar proliferar mesmo, porque depois balbal, né? Mas você sabe que São Paulo envolveu muita gente, já tem anos ali, não só o pessoal da prefeitura, do estado, do Tribunal de Justiça, do desembargador Malheiros, que você conheceu lá na PUC, lembra? Era um grande defensor e cuidava de perto da situação da Cracolândia quando ainda estava no primeiro endereço, né? E vários prefeitos ali tentaram e realmente até hoje é uma preocupação. Eu espero que o nosso governador consiga. Que nem favelas, né? Igual favelas. Começa, você não sabe por quê, como é uma habitação irregular, é um barraco, alguém, aí vem, não quer tirar, ou por incompetência, ou por politicagem, não quer mexer, não quer tirar, deixa como tá, vem o segundo, o terceiro, quando você veja, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. No Rio de Janeiro, as imensas, gigantescas favelas, São Paulo também, né? Não tem o que fazer, é difícil, vai corrigir isso agora, né? Então aí começa urbanizar e levar alguns benefícios, faz um processo inverso para poder tornar o local humano, pelo menos, né? Surgem as ONGs, né? As organizações não governamentais, as universidades, eu vi tudo isso. Vamos aguardar. Não pode proliferar aqui em São João, né? Não deixar aqui acontecer. Mas, se não tomar medidas, se não tomar cuidado, o prefeito de São Paulo, inclusive, ele quer que baixe lá aquela internação compulsória, né? Ou seja, o sujeito tem que ir ser internado mesmo contra a vontade dele. Porque não vai adiantar nada, né? Só vai dar um tempo lá, deixá-lo fora de ação por algum momento. Porque quando volta é muito difícil a pessoa... Bom, é difícil a recuperação em qualquer circunstância. Sim, né, claro. Qualquer circunstância é muito difícil. E não vai resolver o problema também, Artem. Por quê? Porque ele vai voltar para o mesmo lugar. Ele não tem moradia. Não, mas pelo menos, olha, eu sou muito a favor da internação, mesmo que de forma que sim, é uma chance de, né? Pelo menos está sendo feito alguma coisa. Já vi tantos casos, né? Já atendi tantas famílias, já vi tanto desespero de mãe, de pais, né? Desesperado para internar o filho, por exemplo, e com a legislação muito frouxa, não quer. Quando a pessoa está numa crise muito forte, quando ela não pede socorro. Mas tem momentos da sua vida, da vida dessas pessoas, que ela não tem nem condições mais de pedir socorro. Então a internação, e às vezes representa um risco para a sociedade, às vezes representa um risco para a família, está causando um prejuízo muito grande para a própria família, destrói, né? A pessoa com vício destrói a família inteira, não só se autodestrói, como destrói a família toda. E aí você tem que correr risco, a sociedade tem que correr risco, porque você não pode ter internação compulsória, né? Eu acho que é um dos absurdos que nós temos. Porque se o ser humano chegou ao ponto de não conseguir mais discernir, alguém tem que decidir por ele. E a decisão por ele é buscar o socorro. E o socorro para ele, o melhor para ele, realmente dar uma nova chance, tentar interná-lo para que ele se recupere. Se vai ou não se recuperar, não é? Mas pelo menos passa a fase aguda, pelo menos
Então agora fica com essa história, mas não pode, só com a vontade. Tudo fica mais difícil. Aliás, o grande problema da Cracolândia para resolver é isso. Que não falta gente dando palpite, né? Todas as instituições, como eu falei, as universidades, o judiciário, né? Como citei aí. Resolver ninguém resolve. Dá palpite. Todo mundo dá. Então, vai lá, faz qualquer ação um pouco mais. Quando pronto, que coisa, tá fazendo, né, os direitos e por favor, né, eu defendo sempre os direitos humanos, não tenha dúvida disso. Mas só que você tem que sempre ficar medindo aí qual o dano menor, qual o risco para a sociedade, para o próximo, até para o próprio familiar. Então tinha que parar com essas demagogias, com esse discurso que já encheu esse discurso de politicamente correto, né? Pesquisas, fazem um monte de pesquisas. Enfim. E agora, a gente fala começamos, né, por Mogi Mirim, o assunto droga foi até a Cracolândia, agora nós vamos até Tambaú, onde também um rapaz de 28 anos, olha só, foi surpreendido com 25 porções de cocaína. Dinheiro, né, identificado como proveniente da venda de drogas. Vocês estão vendo ali imagens da apreensão pela polícia de Casa Branca, né? Segundo informações obtidas, ele já havia sido preso outras vezes pelo mesmo crime e foi conduzido para a DISE de Casa Branca. Agora, a gente tem também, né, mais essa, né? O sujeito, se ele já foi preso várias vezes, o que estava fazendo na rua? É a nossa lei, que a polícia prende, dali a alguns meses ele está liberado para voltar ao tráfico, né? Para voltar. É a lei, a situação atual, né? De descaso, na verdade, né? Das nossas autoridades legislativas, que teriam que fazer lá suas leis valerem realmente a pena, né, Arthur? Pois é, e Tambaú de novo, hein? Tambaú. Pequenina Tambaú, mas o que está tendo de ocorrência lá em Tambaú e em São José do Rio Pardo, não dá para entender, né? Como tem aumentado, como tem sido registrada ocorrências, principalmente relacionadas à droga, né? É estranho, né, que nessas cidades tenha tanta ocorrência, São João, que é dobro ou triplo dessas cidades, não está tão evidente assim. Pelo menos não tem tido tantos casos registrados aí na polícia aqui da nossa cidade. Ok. Acho que policial, nós acabamos aqui, né? Tem o caso de uma mulher riopardense investigada e acusada de aplicar golpes na cidade, Artem. Pois e me parece que a Suzana também tem algumas informações sobre os golpes. Está lá, né? Crédito na conta de energia. Golpe. Então nós vamos passar para você aqui que essa mulher, né? Os golpes que continuam sendo aí a cada dia passando mais gente para trás, né? Em São José do Rio Pardo, teve nessa prisão aí pelo menos uma delas, né? Contida aí pela polícia. Para se ter uma ideia, nos últimos dias, dezenas de ocorrências foram registradas na delegacia de polícia sobre essa questão, né? O golpe do empréstimo, de acordo com as informações, uma mulher de 23 anos, né? Por que não está trabalhando? Meu Deus do céu, aplicando o golpe do empréstimo. Inclusive contratou uma outra pessoa para atrair mais vítimas na cidade. O negócio estava dando certo. Ela já estava prosperando, contratando outros, né? Então uma filial. A contratada recebia R$100 a cada empréstimo que fizesse, né? Segundo o delegado, em praticamente 5 dias, 10 boletins de ocorrência foram registrados, né? O golpe: a mulher de 23 anos oferece um empréstimo para a vítima, valores de R$1.000 a R$1.300, utilizando o nome da CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz. A pessoa que assinasse o contrato do empréstimo teria que pagar R$500 para a estelionatária, que o empréstimo seria então quitado. A pessoa faz um empréstimo de R$1.000, R$1.300, depois paga R$500 para quitar a dívida. Dinheiro esse que é pago à estelionatária.
Então o negócio estava tão atraente, né, que o pessoal chegava a compartilhar a propaganda nas redes sociais, né? Na verdade, a mulher estava utilizando o empréstimo que a CPFL faz para os seus clientes na conta de energia para uma agência de crédito que ela presta serviço. Como o empréstimo era efetuado e a dívida não paga, as vítimas acabam tendo seus nomes negativados no Serasa. O caso agora está sendo investigado porque eles acreditam que há outras pessoas envolvidas. Que absurdo. E falando... golpe. Parece ter o golpe já, né? Do desenrola aí, né? Desenrola. Então, falando em golpistas, já estão sendo distribuídos, prestem atenção, por favor, links totalmente fraudulentos, falsos, do Desenrola Brasil, tanto no Facebook como no WhatsApp. Então, tem uma verdadeira biblioteca de anúncios do Face, né? Retornando centenas de opções para o termo desenrola e parte deles com links fraudulentos. Quer dizer, você vai digitar ou então vai acionar um desses links e ele é fraudulento e você vai entrar num golpe bastante sério a respeito disso. Então, por favor, saibam quais são os oficiais, vão direto aos bancos, né, para fazer a tua programação, mas não entrem em qualquer link, como esses golpistas já estão se valendo dessa situação, né? Golpistas têm que tomar cuidado. E também temos que tomar cuidado com os escorpiões. Vamos voltar para os escorpiões aí. Né? É verdade. Vamos conferir, porque agora é o mês que aumenta muito o número de escorpiões, proliferações, são os meses que geralmente os casos acontecem. Já lembramos aqui algum desses casos de criança, pode chegar a óbito, né? Criança, idoso, gente com pressão alta, é tão dolorido a picada de escorpião, mas tão dolorido, tem gente que não aguenta a dor, né? Mas tem que tomar cuidados, e tem uma série de cuidados que podem ser tomados, e a gente vai conferir aqui uma campanha para alertar a população sobre os cuidados que devem tomar com relação ao escorpião. Vamos lá. Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes. Eu me lembro, como eu disse há pouco, né, que no ano passado nós tivemos problemas seríssimos aí envolvendo os escorpiões, né? Me lembro até que na rua Getúlio Vargas, ali no cruzamento com a rua Hugo Sarmento, na altura ali atrás da escola Joaquim José, que a Sabesp abriu um bueiro ali, saíram dezenas de escorpiões, a população ali ficou, os moradores, aliás, ali ficaram todos até assustados com aquilo. Proliferação existe sim, o porquê foi explicado, aí está sendo explicado nessa campanha. O que nos resta é tomar todo cuidado, esses cuidados que foram passados aí, né? Não colocar o sapato sem ver se não tem um escorpião dentro. Porque ele gosta de um lugarzinho quente, né? E às vezes a pessoa deixa o sapato, principalmente na época da pandemia, todo mundo deixava o sapato fora de casa. E é o local preferido deles. E você geralmente calça e não olha. E lá na pontinha tá o escorpião, vai... Né? E é importante dizer também, o Artem, Suzana, que o pessoal não deve usar veneno, ele não morre com veneno. Você pode espirrar veneno, que ele não morre, ele é resistente ao veneno.
vai assustá-lo, ele vai sair correndo, enfim, né? Assim você não consegue matar o escorpião. E você sabe se você tiver um quintal, um local, você sabe qual o melhor remédio para o escorpião? Eu sei. A galinha. A galinha. Se for galinha da Angola, melhor ainda. É verdade. Minha prima outro dia estava dizendo que queria a galinha da Angola para acabar com os... E eu tive a curiosidade de saber por que a galinha, né, come o escorpião e não leva picada. Como é que é? A galinha não sente dores e aquilo. E ela tem no sangue o antídoto do escorpião. Olha só que interessante que é a natureza, né? Isso para mim já é novidade. Tá? Para mim é total novidade. Porque veja bem, se um cachorro, qualquer outro animal aí levar uma picada de escorpião, ele vai sentir, vai poder chegar, se é um animal pequeno, tal, para morrer, enfim. Às vezes até um animal maior, né? Dependendo de como está o organismo dele. É o que eu falei há pouco. Cada organismo tem a sua reação, né? Por exemplo, tem gente que leva uma picada de abelha e morre. Ela é alérgica à abelha, né? É muito comum isso também. Agora, o escorpião, a galinha engole um escorpião atrás do outro, né? Ela, logicamente que ela vai... O ferrão tá ali, o veneno tá ali. Mas não morre, não tem. Ela tem um antídoto, né? No sangue. Olha então, que coisa interessante. Se você tiver um quintalzinho, tem uma galinha ali que... Vale a pena, porque vai precaver nessa ocasião, né? Nessa festa. E aproveitando o que você está dizendo com relação à saúde e tal, o governo está bastante preocupado na saúde com as mortes, muitas mortes por câncer e mortes por problemas cardíacos. Então, o que o governo está fazendo? Preocupado com isso, criou os exames preventivos. Então, a serem realizados no AME. O AME é assistência médica de especialidades. Sim, São João tem um AME. Então, e basta ligar para poder fazer agendamento desses exames preventivos. Acabou de ser lançado isso. Bacana. Então, vou até passar os dados aqui. 0800 779 0000. Repetindo, 0800 779 0000. Faça o seu agendamento para exames e especialidades. Tá certo. Ô, Suzana, inclusive depois do intervalinho, nós vamos para o intervalo agora, sim, aproveitando que você falou do governo do estado, uma campanha aí para que o estado, né, tenha uma rede mais eficaz, tenha uma maior rede de saneamento básico, inclusive com a palavra do governador Tarcísio, né? A gente vai ter aqui também a palavra dele falando sobre tudo isso. Mas fica para depois do intervalo, Rodrigo Oliveira. E acho que vai atender 99% da população. Sim. A promessa é essa, né? Sim, mas nós vamos voltar a falar sobre isso depois do intervalo. Rodrigo Oliveira. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Seguinte, vamos seguindo aqui com o Rotativa falando sobre o tempo. Todo mundo quer saber sobre o tempo, né? Você viu como amanheceu São João? Vocês observaram ou não? Ai, uma neblina. Eu acordo cedo numa neblina que fazia muitos dias que eu não via. Nós temos aí várias A imagens, Defesa Civil informa. Nesta quinta-feira, 20 de julho, o dia será de Da tempo manhã de nebuloso hoje, em toda a perceba faixa aí leste do essa imagem. estado. As temperaturas... Você não consegue ver nada. O centro aqui, essa imagem ali do bairro São Benedito, você vê lá a igrejinha catedral, dá para ver, mas o tempo totalmente tampado aí pela neblina, né? E não é muito cedo isso daí não, essa imagem aí chegou para nós por volta das 9 horas da manhã. Olha o centro de um outro ângulo, do lado oposto, a igreja, tudo nublado, não é? Continua esse tempo e vai continuar, né, Beijano? As previsões é para que o tempo continue com bastante neblina, inclusive com possibilidades de geadas para os próximos dias, né? Nós temos inclusive aí aqui um áudio da Defesa Civil, né, Rodrigo? Falando a respeito do tempo, e nós vamos acompanhar então. Olha aí, você não vê nada nas imagens que nós estamos mostrando pela Conect TV, pela Rede Piratininga e pelo aplicativo da Rede Piratininga, você não vê nada, tanto na cidade como virando a câmera, vai lá para as montanhas de São João da Boa Vista, aparece. que não aparece, né? Sumiram completamente as montanhas, né? E um alerta fica também aqui no ar para as estradas. As estradas, nessa hora... Aliás, antes um pouco, a gente que pega a estrada de madrugada, está escuro ainda, você acaba não enxergando absolutamente nada à sua frente, tem que ter muito cuidado, porque aí também a importância do motorista ter o carro com toda a iluminação, né? Não sair na estrada à noite sem iluminação certa no carro. Olha só. Esse aí é uma estrada, é a estrada de São João Aguaí. Dá para ver uns pontinhos se movimentando. E aqui essa imagem vem ali do Jardim Durval Nicolau. É outro ângulo da cidade, totalmente coberto pela neblina. É bonito, é gostoso, mas é perigoso também. Né? Não pode sair de casa. Bom, vamos com calma. Vamos saber o que a Defesa Civil diz a respeito do tempo, então. Depois vamos a gente conferir. passa a comentar. A Defesa Civil informa. Nesta quinta-feira, 20 de julho, o dia será de tempo nebuloso em toda a faixa leste do estado. As temperaturas não sobem tanto e existe a possibilidade de chuvas isoladas na região litorânea. No interior paulista, o tempo é seco e firme e os termômetros devem registrar um aumento gradativo ao longo das horas, garantindo uma sensação amena e até de calor em algumas áreas. A ausência de umidade presente no ar favorece a queda nos índices de umidade relativa,
o que, por sua vez, aumentam o risco para incêndios em áreas de vegetação seca, demandando a devida atenção em áreas mais vulneráveis. A máxima para quinta-feira é de 19 graus e mínima de 12 graus na capital paulista. Em Bauru, a máxima será de 24 e a mínima de 14 graus. Em Piracicaba, máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. Já na região da Baixada Santista, máxima de 20 e mínima de 16 graus. Defesa Civil do Estado de São Paulo. Realmente o passeio não é para praia, né? 16, 15 graus, né? Vai estar frio o mar, né? Mas aqui para nós, as temperaturas mais altas podem chegar aos 26 e a mínima aos 14 graus. E olha, para quem não gosta do tempo, como estamos vivendo aqui, eu acho que a previsão é que tenhamos em breve saudades, viu? Porque a onda de calor que está assolando o mundo todo, Estados Unidos, Europa, né? Muito forte. E a tendência é que o verão nosso também deva acompanhar aí essa temperatura aí. Nós vamos preparar também, estarmos preparados para um verão muito forte aqui no Brasil. Se já temos um tempo aqui que é complicado, né, na época do calor, então vamos preparar muito mais, porque vai complicar ainda mais. É o que você está comentando. A Europa vai ter o dia mais quente da sua história nessa semana. Hoje, a Itália. A onda de calor, na Itália principalmente, onda de proporções históricas, está atingindo o sul do continente europeu. E a Itália está no centro dessa situação. Você imagina, o dia mais quente da história. Né? Chega quase a 50 graus. É uma coisa de louco, né? Uma mudança realmente aí na temperatura, o aumento do calor, está impressionando e causando muito mal, muito desconforto, muitas mortes, inclusive, né? E essa previsão aí de que essa onda de calor vai acompanhar e nós vamos ter essa onda de calor também aqui no Brasil quando chegar a época do verão. O verão aqui, né? Então vamos ter saudade dessa neblinazinha aí que nós temos hoje. Tempinho tá gostoso hoje. Né? Para vocês terem uma ideia, né? Temperatura de quase 50 graus, né? 47 na Espanha hoje. 47 graus. 47 graus. Isso dói, hein? Temperatura no Saara, né? Aquela coisa toda que nos impressiona assim, chegou a ser, né? 52 graus. É quase que você estar no deserto do Saara, né? Aquele sol para cada um, como dizem por aí, né? Bom, então, tem uma notícia aqui bastante interessante. O vice-presidente da República hoje está publicada uma medida provisória, né? Depois da medida provisória, 120 dias para aprovação. Para que é isso? É para fazer uma redução de prazo, né? É um programa de enfrentamento à fila do INSS. Imagina, precisou fazer uma medida provisória para poder diminuir. Diz que são 2.000 brasileiros em filas do INSS. Então, para poder diminuir os prazos, né, para analisar processo, para remarcação de avaliações de situações bastante social, a questão dos benefícios do INSS, as questões previdenciárias, enfim, foi necessário para poder dar um suporte a esses 2.000 brasileiros e já tinham no orçamento a previsão, 123 milhões de reais. A para fila poder saindo. Agora em julho para se resolver tá bom, né? A fila para fora da Previdência Social, olha lá. Se resolver tá bom. Eu acho que às vezes nós temos todos os mecanismos, às vezes falta muito um mecanismo chamado vontade. Vontade, né? Política. Vontade política, vontade, às vezes, do funcionário dar um bom atendimento, o de enrolar, deixar como tá, para ver como fica, enfim. Vamos ver agora se com esses novos investimentos aí a gente consegue melhorar, amenizar um pouco essas filas aí. E preste atenção, vai começar agora em julho, viu, Artem? Já podem procurar os seus direitos aí.
de diminuir a fila, ver os seus processos, enfim. Podem questionar. Vamos acreditar, vamos ser otimistas. A gente fica frustrado, né, de ver o Brasil assim, né? Nós já falamos aqui das leis, né? As autoridades não colaboram para que as leis sejam mais rigorosas. Falávamos em relação à droga, o traficante que vai preso, depois é liberado. Sim. Agora, em relação às filas do INSS, né? Essa coisa toda. E tem também o saneamento básico. O Brasil ainda deixando a desejar em saneamento básico em tantas cidades por aí afora, né? E às vezes o pessoal fala assim, você vai para esses fundões do Brasil. Não, aqui em Minas Gerais, algumas cidades aí nós temos problemas. Você inclusive falou que ia trazer informações sobre a dengue aqui no sul de Minas, né? Sim, até a dengue no sul de Minas. Até o José Roberto Carvalho que está dizendo, olha, já tem vacina japonesa contra a dengue. R$400. Por que ainda o governo não comprou? Acho que é porque é R$400 a vacina. Se você quiser tomar. Tá, mas nós temos aqui outra informação que o Ministério da Saúde está liberando, Rodrigo. 151 milhões para vacinação em estados e municípios. Nossa. Vamos conferir essa informação para a gente estar bem informado. Os valores repassados pelo Ministério da Saúde para o custeio do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU 192, vai ser ampliado em 30%. Isso representa R$ 396 milhões a mais por ano e faz o orçamento do serviço chegar a R$ 1 bilhão e 700 milhões. O governo diz que o aumento busca minimizar a sobrecarga nos municípios e também é uma forma de incentivar a universalização do SAMU. Os valores não eram atualizados desde 2013. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela ministra Nízia Trindade durante o Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde em Goiânia. O SAMU que já vai completar 20 anos em setembro e que também, podemos ver, como um grande patrimônio da gestão anterior do presidente Lula e que agora queremos retomar com bastante força. Um novo processo de licitação para ampliar a frota vai ser concluído ainda neste ano. O investimento passa de R$ 800 milhões para a compra de mais de 1.800 veículos. Além da renovação da frota, com a maior parte deles, 185 veículos vão atender novas unidades de suporte básico e outros 68 serão usados nas novas unidades de suporte avançado. O SAMU atua em 3.917 municípios do país e chega a mais de 86% da população. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. O Ministério da Saúde vai destinar mais de R$ 151 milhões para incentivar estados e municípios em ações de multivacinação de crianças e adolescentes em todo o Brasil. O aporte, publicado em portaria nesta terça-feira, terá o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais do país, especialmente onde as taxas de imunização estão mais baixas. A transferência dos recursos será em 2 etapas. A primeira, com 60% do valor total, e a segunda, com o restante, após o fechamento das ações de microplanejamento. O anúncio foi feito na última segunda-feira pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, durante o Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, na cidade de Goiânia, em Goiás. É preciso o aumento do financiamento público para a saúde. Então, essa é uma das grandes questões, um dos grandes desafios para avançarmos no SUS. Nós estamos trabalhando na perspectiva desse avanço. O presidente Lula tem colocado a questão da saúde como investimento. Estaremos também trabalhando junto com os outros ministérios na visão de que a saúde também não resolve as suas questões de forma isolada. Precisamos de melhores moradias, de melhor qualidade de vida, do crescimento da economia, mas, sobretudo, da redução das desigualdades no nosso país. Então, a causa da saúde é a causa da democracia e é a causa de uma maior justiça social.
Ainda na ocasião, a ministra anunciou que o Ministério da Saúde vai ampliar em 82 milhões de reais o investimento para serviços hospitalares privados sem fins lucrativos, conhecidos como entidades filantrópicas, que realizam atendimento integral pelo SUS. Com isso, o investimento anual das entidades chegará a 256 milhões de reais. Nízia também informou que a pasta zerou a fila de pedidos recebidos para expansão de equipes e serviços, atendendo todas as solicitações feitas até o dia 15 de julho. Com isso, 9.500 novas equipes foram credenciadas em quase 4.000 municípios para atendimentos de saúde da família, atenção primária e saúde bucal. Por fim, a ministra anunciou a criação de um painel para acompanhamento da aplicação de imunizantes no Brasil. O novo vacinômetro vai permitir que a população, assim como gestores e profissionais da saúde, tenham acesso à evolução diária da cobertura do país, facilitando o direcionamento de ações de vacinação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Um abraço aí pro pessoal que está nos acompanhando, né? O Fernandinho Franco Borelli, a Hélita Carolina, a Maria de Fátima dos Reis, o José Roberto Carvalho, que lembrou aí sobre a vacina japonesa. Agora vai, hein, Zé Roberto, com tanto dinheiro assim para comprar a vacina. A advogada Keila Júlio está dizendo o seguinte, que isso é falta de conscientização da população, essa história do dengue. E fiscalização do ente público. O povo adora sujeira. Palavras da Keila. Então o governo tem que vacinar? Não mesmo, 80% da culpa é do povo porco, terrenos sujos. Não é? Mas o governo tem que vacinar sim, viu, Keila? Tem que fornecer, tem que fornecer a vacina para todos aí. Um abraço para Célia Barrios, para Miriam Galho dos Santos, querida Miriam, a Márcia Martins e todos os demais amigos que estão nos acompanhando aqui pela Rede Piratininga de Comunicação, pela Conex TV e também pela nossa querida Rádio Piratininga 970. Eu não sei o que é pior, você tem que fazer uma campanha para o pessoal jogar o lixo no lixo, ou seja, né, como a moça disse aí, ou uma campanha para o pessoal tomar a vacina, porque campanhas e mais campanhas de AD da vacinação e tal, chega a 50%, 60% no máximo, né, e a gente não vê o povo, campanhas que, primeiro que não precisava do dia D, tinha campanha, o pessoal vacinava 100%, né? Hoje com esse negacionismo todo, essa coisa que pegou todas, né? As vacinas, pólio, sarampo, catapora, começou pela Covid, né? Acaba atingindo aí também aí outras doenças aí. Bom, falando em doença, a gente lembra também do saneamento básico, né? Que não feito da maneira devida acaba trazendo doenças também. E nós temos uma campanha aí do governo do estado para os municípios, aí 645 municípios que vão receber aí uma nova campanha para dinamizar, né? Para que seja mais rápido o desenvolvimento, né, na área do saneamento básico. Mas quem pode falar mais sobre isso, claro, é o governador do estado, o Tarcísio, que tem aí a palavra agora com o Rodrigo Oliveira. Rodrigo. É para 99% da população, 645 municípios. Vamos lá. O governo de São Paulo lançou o programa para agilizar a universalização de saneamento básico. O Universaliza São Paulo tem como objetivo oferecer apoio técnico a municípios para alcançar metas de 99% da população com água tratada e 90% atendida com coleta e tratamento de esgoto. De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, a ideia central do projeto lançado é possibilitar a proximidade dos municípios paulistas com bacias hidrográficas. Qual é a ideia aqui? É tentar construir arranjos que possibilitem a gente tirar o máximo proveito da proximidade, do uso da bacia. Ou seja, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística aponta que cerca de 250 dos 645 municípios ainda não contam com a universalização de um ou ambos os serviços.
Segundo a secretária Natália Rezende, o programa também deve fomentar a área de parcerias e investimentos no Estado. Nós estamos aqui porque a regionalização, que já há muito discutida, já enfatizada pelo novo marco, precisa ser concretamente implementada no Estado de São Paulo. E nós sabemos que para a gente implementar, a gente precisa conversar, a gente precisa explicar por que é bom regionalizar. Porque a gente consegue dar escala para os investimentos. A gente consegue prestar um serviço de qualidade com uma tarifa módica, ou seja, justa. Dos 645 municípios paulistas, 149 não possuem universalização em abastecimento de água e outros 226 não contam com esgotamento sanitário para 90% ou mais de suas populações. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Ok, vamos conferir mais informações, Suzana. Sim, nós temos aí a União, ela está estendendo o prazo para pequenas empresas renegociarem suas dívidas, e é até dia 29 de setembro de 23. Está na hora de acertar tudo, né? Hora. Desenrola para você, né, pessoalmente acertar aí teu nome, limpar o nome. Agora também temos para as pequenas empresas. Sim. Se estiver devendo, aproveita a oportunidade aí, né? Porque não sei se essas oportunidades vão se repetir. Pois então, 29 de setembro de 2023 é o prazo máximo. Deu problema aí na nossa técnica. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações aí sobre essa oportunidade de você renegociar dívidas. Já podemos colocar essas informações. Vamos lá. Donos de micro e pequenas empresas podem renegociar suas dívidas com a União até o dia 29 de setembro. O novo prazo foi recentemente publicado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A instituição disponibiliza 5 modalidades de negociações. Por exemplo, é oferecida a modalidade transação de pequeno valor, para quem deve até 60 salários mínimos. Para essa transação, o desconto é de 50% do total da dívida. O administrador e professor Mauro Leônidas afirma que essa é uma excelente oportunidade para quem quer se livrar dos prejuízos causados por esse tipo de dívida, que são muitos. Você não recebe incentivos fiscais, financeiros, e além disso, né, você vai ter o seu CNPJ, né, incluso na área de crédito, no Serasa, vai ter que pagar multas e juros, né? Além disso, também você tem o risco, né, de bloqueio dos seus bens, né, junto ao fisco. Outra questão importante também, você passa a ter ainda limitações para obter empréstimo, né, ou a questão mesmo de linhas de crédito, né? E obviamente que além de tudo isso, né, se você conseguir algum tipo de empréstimo de recurso, teria que arcar com taxa de juros e prazos pouco menos atraentes. E se tem prejuízos, a melhor opção é quitar as dívidas. E outra modalidade atrativa oferecida para micro e pequenas empresas é a transação conforme capacidade de pagamento. Esta permite maior prazo para parcelamento da dívida, em até 145 meses, além de oferecer descontos de até 100% em juros, multas e encargos. Mauro Leônidas destaca que, sem restrição no CNPJ, torna-se mais fácil impulsionar os negócios. É importante fazer essa negociação para que você possa, né, continuar empreendendo no mercado e a partir daí você alavancar o seu negócio. Os empresários interessados em renegociar as dívidas com a União podem realizar todo o processo pela internet. Basta acessar o portal Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. É isso aí, gente. Vamos limpar o nome, né? Vamos aproveitar as oportunidades, limpar o nome, regularizar a sua empresa. A hora é agora, né? A pandemia veio e bagunçou a vida de todo mundo, deixou muita gente endividada, muitas empresas no limite, extrapolando o limite também. Mas agora é a hora da gente dar uma virada nessa chave aí e recuperar, né? E tem muita gente querendo fazer coisas boas.
E a gente deve apoiar todos aqueles que têm iniciativa, que estão querendo fazer coisas boas. E é muito bom quando os jovens, principalmente, tomam iniciativa de novos projetos, de novas organizações sociais, enfim, de ajudar cada vez mais as pessoas. Vamos ouvir um desses jovens, o Mike, um menino trabalhador, lutador pela vida aí, muito comprometido com as causas sociais, vai entrar agora para o mundo da mídia, da comunicação também, se apresentando aí para a sociedade, e ele é professor de dança, de luta, enfim, 1001 atividades aí. Vamos conferir. Bom, professor, eu já fui professor de dança, né? Eu sou instrutor de luta em São João. Já trabalhei com muitos projetos sociais, projetos em cima da dança, já trabalhei com a parte do futebol, tentando agregar a molecada, para tirar a molecada das ruas, que nas ruas é complicado tudo, né? Nas ruas abre muitas oportunidades para as coisas. E a gente estamos aqui, lançamento do meu programa lá, para a gente poder mostrar, trazer um pouco da nossa cultura negra, que em São João aqui tá bem, tá complicado, né? E fala bastante também da inclusão social, né? E nós não noticiamos ainda que você vai começar um programa agora pela Connect TV. Pela Connect TV. E que o objetivo desse programa, além de resgatar a história, é valorizar a cultura negra. Isso, trazer um pouquinho mais da história da cultura negra. Porque a gente percebe que o racismo, ele não está escondido, não. A gente acha que o racismo acabou, mas não acabou, já aconteceu comigo já. Então eu tenho uma história também para contar lá. A gente vamos trazer também a história do Luiz Gama, que é uma história muito importante para São João da Boa Vista, né? Vamos trazer também, homenagear o Santos Costa, que foi uma homenagem, um ícone muito grande para São João. E estamos correndo atrás, vamos atrás de informação, vamos fazer um bom trabalho lá, professor. E os projetos sociais que você já desenvolve? Então, professor, a gente estamos com os projetos sociais da parte da dança e da parte do futebol. A gente queria até ver se a gente consegue uma união com as escolas, da gente conseguir voltar a trazer a interclasse tentar passar no nosso programa, tentar trazer a interclasse um pouco mais diferente, trazer ela com a biodiversidade, com a inclusão, trazer a faixa etária de idade, bastante pessoa. Vamos agitar a molecada lá, vamos fazer. Tá certo. Sobre os teus projetos sociais, e o que você tem a nos destacar aqui em São João? São João é uma cidade que dá atenção aos projetos sociais? Então, eu acho, né, no caso, o projetos sociais, eles são assim, eles não são muito bem divulgados, né? Eu acredito que eles não são muito bem divulgados. Por quê? Às vezes a gente entende que as pessoas estão lá precisando, às vezes, de uma parte de um professor de dança, ou que seja um professor de música, alguma coisa, e tem um projeto na Prefeitura de São João, tem lá, mas o projeto está sendo pouco divulgado. Então eu acho que a gente está aqui, abrimos nosso espaço para a gente poder dar voz para eles. Vamos correr atrás de tentar divulgar mais, mostrar mais, porque é assim que a gente vai conseguir tirar o pessoal da rua. Sobre os negros em São João da Boa Vista, os negros de São João são unidos? Não, infelizmente não são unidos, né? Eu, no caso, até tenho amigos meus que ele é cabeleireiro e ele é da cabeleireiro afro, só que quem corta cabelo com ele é só pessoas brancas, né? Então a gente vê que não tem essa união. É essa união que a gente precisa trazer essa união de novo para a gente, né? Do pessoal negro. No caso, a gente vê que ninguém conhece nem a história dos negros, né? A gente não conhece nem a história de como aconteceu, o que aconteceu. E a gente estamos vendo isso acontecer de novo, que nem mais uma vez eu falo da inclusão social, que tá praticamente igual. Porque antigamente, quando aboliu a escravidão, soltaram lá os negros e deixaram eles, não, vamos lá, você não é mais escravo e agora você se vira. E não é assim, o governo não fez nenhum projeto de inclusão, não fez nada. E a gente estamos vendo isso repetir de novo e a gente não pode deixar. Estamos aqui para conseguir mostrar um trabalho diferente. E os jovens negros? Os jovens negros... promete que vai ser mais unido, como é que é? Você é jovem, você é negro. A minha intenção é isso. A minha intenção é fazer de um jeito de eu conseguir unir eles. Essa é a minha intenção. A minha intenção aqui é correr atrás, é tentar unir, vamos fazer projetos, vamos mostrar que a gente tem força em São João.
que você para entender, você vai numa escola particular, você consegue contar nas salas de aula que numa escola particular não tem um negro, depende na sala. Você chega numa sala de uma escola particular, você não vê um negro. Às vezes em muitos projetos, em muitas coisas, você não vê negros nessas coisas. Então, você analisa que tem um racismo bem forte aí, vamos trabalhar em cima disso para a gente conseguir acabar com isso. Então essa semana você estreia na mídia São Joanense. Estreia na mídia. Eu agradeço muito a oportunidade da Connect TV, com a Rádio Piratininga, com a Rede Piratininga, né? Agradeço muito a oportunidade, estamos aí, vamos fazer a diferença. Ok, vamos torcer pro Mike fazer uma boa estreia aí na Connect TV, na Rede Piratininga, e lutar aí pelos jovens, lutar pelos negros, lutar pelos projetos sociais, porque é importante, precisa ter cada vez mais gente integrada nessa luta, né, Suzana? É bastante comprometida, é importantíssimo trabalhar com o jovem, que o jovem, aliás, hoje tem o estatuto deles e é fantástico, né? Começa dos 15 aos 18 ainda é o Estatuto da Criança e Adolescente, dos 18 aos 29 é jovem. Mais do que estatuto. Tem que tomar iniciativa. Tem que tomar iniciativa. O jovem tem que participar. Sim, não só na cultura, como na questão da inclusão social, oportunidades. E olha aí, nós temos hoje, inclusive, o Conselho Municipal, né? Nós temos uma colega da Academia de Letras que é do Conselho Municipal dos Negros, né? Tá certo. Temos aí. Que o Mike entregue agora esse círculo aí, faça bons programas, cubra aí, traga reportagens, enfim, que seja bastante atuante. Bom, vamos parando por aqui, não é? Nos despedimos. Sem dúvida. Deixando a todos um forte abraço e fiquem com Deus. Um forte abraço a todos os ouvintes, obrigado pela audiência.